No tempo antigo, o povo de Israel vivia no Egito. No tempo antigo, o povo de Israel vivia no Egito. O povo crescia em número e força, mas também enfrentava a opressão de um faraó que não conhecia a compaixão. José, que havia salvo o Egito da fome, já não era lembrado, e seus descendentes se tornaram escravos, submetidos a trabalhos forçados e a uma vida de sofrimento. Em meio a esse cenário de dor, a esperança de um futuro melhor parecia distante. A cada tijolo assentado sob o sol escaldante, a cada chicotada recebida, o clamor por liberdade subia aos céus, silencioso e constante. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouvia o lamento do seu povo. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó não havia sido esquecida. Estava chegando a hora de intervir, de mostrar seu poder e de cumprir sua palavra. E para essa missão grandiosa, ele escolheria um líder improvável, um homem que, apesar de suas origens, carregava em seu coração a semente da fé e da justiça. Um homem chamado Moisés. Moisés, um hebreu criado como príncipe no palácio do faraó, havia fugido para o deserto após defender um de seus irmãos. Ali, vivendo como um simples pastor, ele aprendeu a humildade e a dependência de algo maior. Foi nesse deserto, longe do esplendor do Egito, que Deus se revelou a ele de uma maneira extraordinária. Numa sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Era um sinal divino, um chamado que mudaria para sempre o destino de uma nação. A voz de Deus ecoou no silêncio do deserto, revelando a Moisés sua missão sagrada: retornar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, tomado pelo temor e pela dúvida, questionou sua própria capacidade. "Quem sou eu para ir ao faraó?" perguntou ele. Mas a resposta divina foi clara e cheia de segurança: "Eu estarei com você." Deus prometeu que não o abandonaria e que lhe daria as palavras e os sinais necessários para convencer tanto o povo de Israel quanto o teimoso governante do Egito. De volta ao Egito, acompanhado por seu irmão Arão, Moisés confrontou o faraó. Com a autoridade que vinha de Deus, ele transmitiu a mensagem: "Deixe meu povo ir." Mas o coração do faraó estava endurecido pelo orgulho e pelo poder. Ele se recusou a ouvir, zombou da mensagem e, em sua arrogância, aumentou ainda mais o fardo sobre os escravos israelitas, ordenando que fizessem tijolos sem receber a palha necessária. O sofrimento do povo se intensificou, e a esperança que Moisés trouxera parecia ter se transformado em mais dor. Foi então que Deus começou a manifestar seu poder de forma inegável. Uma série de 10 pragas foi enviada sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Eram sinais claros, destinados não apenas a punir a teimosia do faraó, mas a revelar a todos que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. A água do majestoso rio Nilo foi transformada em sangue, tornando-se imbebível e matando todos os peixes. Em seguida, rãs cobriram toda a terra, invadindo casas e palácios. Piolhos e moscas atormentaram homens e animais. Uma peste terrível dizimou os rebanhos dos egípcios, enquanto os rebanhos de Israel foram poupados. A cada praga, Moisés retornava ao faraó com a mesma mensagem: "Deixe meu povo ir." Por vezes, o faraó parecia ceder, prometendo libertá-los se a praga fosse retirada. Mas assim que o alívio chegava, seu coração se endurecia novamente e ele quebrava sua promessa. A arrogância o cegava para a destruição que caía sobre seu reino. Vieram as úlceras dolorosas, a chuva de granizo e fogo que destruiu as plantações, os gafanhotos que devoraram o que restou e uma escuridão densa e palpável que cobriu o Egito por 3 dias, uma escuridão que a luz não podia penetrar. Em meio a tudo isso, na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, havia luz e proteção. Finalmente, chegou o momento da última e mais terrível praga.
Naquela noite, Deus instruiu o povo de Israel a realizar um ato de fé e obediência. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais e as vigas de suas portas com o seu sangue. Eles deveriam comer a carne do cordeiro às pressas, com pães sem fermento e ervas amargas, prontos para partir. Esta foi a primeira Páscoa, a passagem do anjo da morte, um memorial eterno da proteção e da libertação divina. Enquanto as famílias israelitas se reuniam em obediência dentro de suas casas protegidas, um grande clamor ecoou por todo o Egito. O anjo da morte passou pela terra, e em cada lar egípcio, do palácio do faraó à cabana mais humilde, o filho primogênito foi tirado. A dor e o luto quebraram a resistência do faraó. Naquela mesma noite, ele chamou Moisés e Arão e finalmente ordenou: saiam, vão e sirvam ao seu Deus. Levem tudo o que é seu. O momento da libertação havia chegado. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, o povo de Israel, agora livre, iniciou sua jornada para fora do Egito. A alegria da liberdade, no entanto, foi rapidamente ofuscada pelo medo. Arrependido de ter perdido sua mão de obra escrava, o faraó reuniu seu exército com seus melhores carros de guerra e partiu em perseguição aos israelitas. O povo se viu encurralado entre o deserto e as águas do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando rapidamente. O pânico se instalou. Eles clamaram a Moisés, acusando-o de tê-los levado para morrer no deserto. Mas Moisés, fortalecido pela fé, respondeu com calma: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estendeu seu cajado sobre o mar. Durante toda a noite, um forte vento oriental soprou, e as águas se dividiram, formando duas muralhas líquidas e abrindo um caminho seco no meio do mar. Cada passo naquela terra seca era um ato de fé, cada passo era um milagre de libertação. Sob o olhar atento de Deus, todo o povo de Israel atravessou em segurança para o outro lado. Quando os egípcios tentaram segui-los pelo mesmo caminho, as águas retornaram ao seu lugar. O mar se fechou sobre os carros e os cavaleiros, e todo o exército do faraó foi engolido pelas ondas. Naquela manhã, na outra margem, o povo de Israel testemunhou o poder final de Deus sobre seus opressores. A ameaça egípcia havia desaparecido para sempre. A liberdade era real e completa. Uma canção de vitória e gratidão, liderada por Moisés e sua irmã Miriam, subiu aos céus, celebrando o Deus que os havia resgatado com mão forte e braço estendido. A jornada pelo deserto, no entanto, estava apenas começando. Era um lugar árido, de provações e aprendizados. Logo a euforia deu lugar à necessidade. A fome e a sede testaram a fé do povo. Eles murmuraram contra Moisés, lembrando com saudade das panelas de carne do Egito, esquecendo-se das correntes que as acompanhavam. Mas mesmo em meio às reclamações, Deus demonstrou sua provisão constante. Do céu, ele enviou o maná, um pão celestial que aparecia com o orvalho da manhã, sustentando o povo dia após dia. Quando não havia água, Deus instruiu Moisés a ferir uma rocha, e dela jorrou água pura e cristalina para saciar a sede de toda a nação. O caminho pelo deserto foi uma longa lição de dependência e confiança. Deus estava ensinando seu povo a olhar para ele em todas as circunstâncias, a obedecer a seus mandamentos e a confiar em sua provisão diária, mesmo quando o futuro parecia incerto e o caminho interminável. Após 3 meses de caminhada, o povo de Israel chegou ao pé do imponente Monte Sinai. A montanha estava coberta por uma nuvem espessa com relâmpagos, trovões e o som de uma trombeta que se tornava cada vez mais forte.
O povo tremeu de temor, pois a presença de Deus havia descido sobre o monte em fogo. Ali, em meio a essa majestosa e assustadora teofania, Deus chamou Moisés para subir ao seu encontro. No topo do Monte Sinai, Deus estabeleceu sua aliança com Israel e entregou a Moisés as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Nelas estavam os 10 mandamentos, um código moral e espiritual que serviria como fundamento para a vida da nação. Não eram apenas regras, mas princípios de amor, justiça e comunhão, projetados para guiar o povo em seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Era uma lei que os diferenciava de todas as outras nações, uma aliança eterna que os tornava o povo escolhido de Deus. Moisés desceu do monte com as tábuas, seu rosto brilhando com a glória de ter estado na presença do Divino, trazendo a lei que selaria o pacto entre o céu e a terra. O livro de Êxodo é uma jornada épica da escravidão à liberdade, da opressão à aliança. Ele nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus ouve o clamor de seu povo e age para libertá-lo. Mostra-nos que a fé, mesmo quando pequena como a de Moisés diante da sarça ardente, pode mover montanhas e dividir mares. E nos lembra que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes físicas, mas a vida em obediência e comunhão com o Criador. A história de Êxodo ressoa através dos séculos, nos lembrando que a obediência conduz ao encontro com Deus e que, mesmo nas maiores provações e nos desertos mais áridos de nossas vidas, a esperança como uma coluna de fogo na noite ilumina o caminho para a promessa. Obrigado por assistir a esta jornada conosco. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas. Fiquem com Deus e até a próxima.